Todos encontraram, amém? Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as boldas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos te dar graças, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, pela rica oportunidade de estarmos na tua casa, nesta casa de oração. A cada um dos irmãos que está presente, Senhor, venha nessa noite, ó Deus, usar essa pequena pessoa na presença poderosa do teu Espírito Santo para falar ao coração da tua igreja, porque está aqui, Senhor, um tema muito importante: o arrebatamento da igreja, o arrebatamento das virgens prudentes. Nós clamamos ao Senhor que glorifique o teu nome na presença do teu Espírito Santo, para a glória do Pai, do Filho e do doce Espírito de Deus. Amém. E graças a Deus. Você que pode, tome o seu assento e, assim que possível, glorifique ao Senhor com palmas e glória a Deus. Glória a Jesus. Você já deu uma paz do Senhor para essa pessoa que está do seu lado hoje? Você já deu um sorriso aí? Glória a Deus. A gente tem que estar sorrindo, a gente tem que ser alegre, né? Eu não vou mandar procurar o irmão mais bonito do seu lado, porque vai ficar difícil para os varão, né? O varão vai ficar mais difícil, né? Talvez o irmão Roberto não vai achar alguém mais bonito lá dentro. Não, esse aqui é bonito, né? É bonito? Glória a Deus por isso. Glória a Jesus. Olha o outro bonito lá. Brincadeiras à parte, eu queria que a igreja repetisse o tema comigo nessa noite. E o tema que eu dei para essa pregação é: não basta ter uma lâmpada, é preciso mantê-la acesa. Você pode repetir comigo? No 3, 1, 2, 3. Não basta ter uma lâmpada, é preciso mantê-la acesa. Glória a Deus. Para nós entendermos aquilo que Jesus estava falando sobre a parábola das 10 virgens, nós precisamos entender o conceito da época, como era um casamento no judaísmo. Primeiramente, o casamento era um evento muito importante, mas antes de chegar ao casamento, assim como também na nossa cultura, existia o noivado, né? Antes de você casar, você noiva. E eu até no meu casamento fiquei meio perdido, né? Me parece que tinha que comprar 2 alianças, irmão, não tinha nem dinheiro para comprar uma. Falei: e agora, Jesus? Eu vou comprar aquele chiclete que vem uma, a gente vai usando, né? Até chegar o dia, né? Mas Deus preparou tudo. Então, antes do casamento, nós sabemos que tem um noivado. O noivado era um contrato, já que o noivo batia com o pai da noiva, né? Eu lembro que o irmão Roberto foi lá em casa, morava na casa do irmão Olímpio.
Aí eu pensei, essa casa nunca está vazia, né? Eu recebi uma profecia, falava assim, ó, o irmão Roberto vai vir aqui, vai estar só vocês dois. Falei, mas não tem como acontecer. A casa é movimentada, o irmão Olímpio vai lá, o Oreste sempre está aqui comigo, tem cachorro, tem papagaio, tinha tudo lá. E no dia que ele foi, todo mundo saiu, só estava eu. Quando eu abri a porta e vi, falei, ih, confusão. Chegou o pai da noiva, veio falar com o homem que quer roubar a filha dele. Nossa, todo pai tem cuidado com a sua filha, né? Então, existia um contrato, o noivo, sentava com o pai da noiva e eles batiam um contrato simbólico do valor da noiva. A noiva tinha um valor e ela precisava ser comprada. Viu? Que importante. Então muitas vezes era dado um dote por ela. Um dote era um pedaço de terra, né, para que ele pudesse construir. Talvez ali o mais simplesinho, daria um bezerrinho, né? Uma galinha. O que vale é a intenção, irmão. Tem que ver a disposição, né? Então a família que tinha mais dinheirinho dava ali uma terrinha para ele construir, mas o que tinha menos dinheiro ia dar ali o que as suas forças conseguiam. Irmãos, isso para nós é motivo de muita alegria, porque o Pai Celestial deu a Jesus Cristo por você. Sabe o quanto você vale? Lembra quando o diabo te escravizava e falava, você não vale nada, você vai morrer igual teu pai, tu vale um de pinga, tu não vale pão que o diabo amassou. Você já escutou essas palavras da boca do Satanás? Mas ele é mentiroso, porque para o Pai que está lá no céu, você valeu o bem mais precioso que ele tinha, e por você ele entregou Jesus Cristo, o seu Filho unigênito. Olha o quanto vale a igreja para Jesus. Valeu a sua vida, o seu sangue vertido lá na cruz do Calvário. Então pensa comigo, o pai estava lá e Jesus sentou como noivo e começou a falar com o pai, numa conjectura aqui, numa simbologia espiritual, em que foi necessário Jesus chegar e falar, olha, eu quero oferecer algo pela noiva, pela igreja, pela criação, a criatura que está perdida no pecado. E o pai disse, o que você me oferece, filho? Porque toda a criação é minha, tudo é meu, tudo foi feito, e eu fiz para você, porque a Bíblia diz que por ele, para ele são todas as coisas, e nada foi feito, né, sem que ele fosse o centro de tudo. Então o pai já glorificava o filho, mas o filho sabia que o pai amava a criatura e a criatura estava perdida, e era necessário um resgate. Então o filho diz, pai, eu ofereço a minha vida por amor da criatura, por amor da minha igreja, por amor daqueles que vão crer no meu nome. E o pai aceitou. Então ali foi batido um contrato, um noivado. Depois que esse contrato é feito, esse noivado, é necessário uma preparação. Como funcionava isso no judaísmo? Então, a partir do momento em que sentou ali, né, como se o meu Roberto chegasse em mim aquele dia e falasse, ei, André, o que você oferece pela minha filha? Eu falei, irmão, eu vim com a mala, tem 3 peças de roupa aqui, 4 ali, eu ofereço fidelidade, né? Já tá bom no dia de hoje, tá, irmão? Já é bastante coisa. Você viu aí, o crente ele tem que ser fiel. Eu não tinha nada para oferecer, né, irmão? Mas tinha boa vontade, né? A fé. E aí eu falei para ele falou, você quer casar em quanto tempo? Vamos, 1 ano? Eu falei, 3 meses. Ele falou, não, 3 meses é muito rápido. Eu falei, mas eu tenho fé. Tem que ser em 3 meses. Então lá, quando chegava a preparação, o noivo encontrava, né? Agora, a obrigação de construir uma casa para morar. Você já viu aquele ditado, quem casa quer casa? Então, desde o tempo de Israel era assim, não nasceu aqui no Brasil. Quem casa quer casa. Então o noivo na preparação, ele tinha que ir preparar lugar para vir resgatar a noiva, que ele já tinha comprado por um preço. Então, Jesus disse para nós, a gente vai ver lá em João capítulo 14, versículo 3, que ele diz, se eu for e vos preparar lugar, outra vez virei para vos buscar. Assim Jesus já nos adquiriu como sua noiva.
Ele já pagou o preço pela nossa alma. E Ele foi nos preparar um lugar. Diferente da terra, né, que o noivo, ou ele construiu uma casa, ou eu vi que ele fazia um puxadinho, né, na casa dos seus pais. Quem aqui já morou no fundo de casa, né? Já morou muito. Às vezes mora o pai e a mãe na frente, você faz um puxadinho lá no fundo, né? E acaba morando todo mundo, né? É a situação, né, de muitas pessoas não é essa, né, irmão? Às vezes tem pessoas que não conseguem nem pagar o aluguelzinho, mas ela dá um jeitinho, né, de ter o seu lar. Olha que coisa maravilhosa. Então Jesus está nos preparando um lar, mas Jesus não está fazendo um puxadinho. A Bíblia diz que são mansões celestiais. Olha que bênção, que glória. Já pensou? Tanta luta que nós passamos às vezes para tentar comprar, né, um lote, construir uma casa e saber que pela fé em Cristo Jesus, além da salvação da nossa alma, que já seria mais do que o suficiente, Ele ainda diz: vou dar uma mansão para vocês. Você fala: obrigado, Jesus, não precisava não, mas se o Senhor quer dar, eu só tenho que aceitar, né? Do lado de quem? Não, tem pessoas que vai ficar um pouco mais distante, né? Deus sabe todas as coisas. Então, assim também Jesus foi preparar um lugar para nós. Nós vamos chegar na mensagem dessa noite. O terceiro momento que acontecia desde o pedido de casamento, por fim, era a cerimônia. Então a cerimônia de casamento lá no judaísmo, como acontecia? Quando chegava o dia, e o dia só sabia o pai do noivo. Ele ia construir a casa e ele não falava nada. Se a casa, ele tinha um tempo. Se ele fosse preguiçoso, talvez ele ia mudar para o puxadinho e as paredes estavam sem reboco, né? Demorou demais, né? Vamos ser mais rápido aí, mais ligeiro, né? Passar um reboco, passar uma tinta, né? Botar o telhado lá, porque se pingar, pode ter certeza que a varoa vai mandar se arrumar. Já percebeu isso? Tudo que acontece dentro de casa, às vezes eu até acho que a casa está arrumadinha, mas quando a minha esposa me vê parada, ela acha um defeito na casa. Você passa por isso também? Eu também passo. É um dom que a mulher tem, de achar uma coisinha, uma mudancinha, um detalhinho, porque o homem é mais relaxado, né? Eu imagino que quando Eva chegou lá no jardim do Éden, primeira coisa que ela falou: nossa, Adão, chegou o outono, olha esse monte de folha caída, vamos varrer isso aí, Adão, vamos rasgar as folhinhas para lá, vamos abrir aqui um caminhozinho para a gente andar, porque a mulher é organizada, né? Deixa o homem, ele passa em cima dos galhos, das folhas, e vai tropicando nas pedras, e aí a mulher chega e já, não, Adão, está muito sujo isso aqui, põe ali no cantinho, vai varrer aquelas folhinhas, vamos colocar ali, vamos plantar ali uma macieira, ali vamos colocar um pé de manga. Aí Adão viu que o negócio era estreito, né? Então a mulher, ela tem esse dom, né, de organizar. Só que o interessante aqui na cerimônia era que o pai do noivo era o único que sabia o dia. Você lembra o que Jesus disse? Jesus diz o seguinte: porque nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão meu Pai, sabe aquele dia, o arrebatamento. Vai ser no dia que o Pai disser assim: é hoje, meu filho, pode descer e buscar a igreja. Acabou. E aí só sobe quem está preparado. Então, na cerimônia em que o pai era o único que sabia, o noivo, quando era anunciado que chegou o grande momento, ele saía nas ruas, levantava as tochas, vinha gente tocando música, e vinha aquela alegria, né? Na minha cidade chamava fanfarra, né? A barulheira na rua, e aí anunciava: o noivo vem aí. E a Bíblia diz que Jesus vai chegar de mansinho, em silêncio. Opa, vou chegar aqui sem fazer nenhum estrondo. A Bíblia diz, irmão, 1 Tessalonicenses 4,16, porque o mesmo Senhor descerá do céu, é com voz de arcanjo, com som de trombeta, vai estremecer tudo, vai anunciar para o mundo inteiro: eu voltei para buscar aqueles que ainda acreditavam na minha vinda. Louvado e agradecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador. E agora nós entramos na mensagem essa noite. O que representa para nós sermos virgens prudentes ou virgens loucas? Olha só, nós temos claramente aqui um entendimento de que Jesus, quando fala de um noivo, ele faz referência a ele mesmo.
porque é Ele quem vai voltar para buscar as virgens. Então, se Ele fala que vai buscar as virgens, logo as virgens quem são? A igreja. A igreja são as virgens. Mas há uma divisão na igreja, porque existem virgens prudentes e virgens loucas. E nós temos que entender o que faz eu ser uma virgem prudente e uma virgem louca. O entendimento que nós temos é que o azeite, que a Bíblia está falando, é um símbolo do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então nós ficamos pensando, como esse azeite pode se acabar e não acender mais a nossa lâmpada? Olha só que interessante. A lâmpada que a Bíblia fala é a nossa vida espiritual, é as nossas obras diante de Deus e dos homens. Quando você sai na rua, a pessoa consegue identificar de que tribo você pertence. Vamos usar essa expressão? Se você vê uma pessoa que ela gosta de uma música secular, uma determinada, ele faz determinada apologia, aquele movimento, alguém que gosta do rock and roll, pelas roupas deles, fala, essa pessoa gosta de negócio de rock and roll, sempre uma camisa preta, caveira, corrente, alguma coisa com ponta, muito anel, sempre essa simbologia. Você pode sair e encontrar uma pessoa que gosta ali de um funk, então ele tem uma certa vestimenta. As mulheres são roupas decotadas, sempre tentando trazer algum tipo de sensualidade, tem tatuagens específicas, para ela pertencer àquilo, àquela realidade. A igreja também tem as suas marcas, e essas marcas são as marcas de Cristo, que nós temos que levar para que alguém olhe para nós e nos identifique como verdadeiros servos do Senhor, como crentes salvos em Jesus Cristo. Então, o noivo é Jesus, as virgens são a igreja, o azeite é o Espírito Santo e as lâmpadas é a nossa vida espiritual. E é aí que nós entendemos qual é o discernimento de sermos virgens prudentes e loucas, porque a Bíblia diz que todas tinham inicialmente o azeite, quer dizer, todas tinham a presença do Espírito Santo na sua vida, mas algumas levaram uma reserva. Isso fala de uma vida espiritual de comunhão com Deus. Vida de crente não é só dentro da igreja. Dentro da igreja é uma expressão que eu ouço desde pequeno: é muito fácil ser crente. Aqui você não vai ficar nervoso na frente de ninguém. Você vai aturar, você vai levar para sua casa. Aqui você não vai ser pego mexendo em coisa indevida no celular. Você está no meio de um monte de gente, você vai vigiar. Você sabe que você não pode. Mas e quando você está sozinho? No quarto. Quando a esposa sai, ou o marido sai, que tipo de coisa você tem visto e ouvido? E talvez é essa a diferença, se ainda vai ter azeite na minha e na tua vida. Porque se nós entristecermos o Espírito Santo de Deus, ele vai se afastar de nós. E esse afastamento é o que nos vai tornar virgens loucas. A falta de comunhão com Deus vai nos tornar virgens loucas. Hoje nós temos saúde. Nós estamos vendo a nossa irmã que estava aqui entre nós. E hoje ela está no hospital internada. E amanhã pode ser qualquer um de nós. E aí eu te pergunto, quanto tempo nesse mês, nós já estamos no final do mês, você tirou para orar, para ler a Bíblia e para jejuar ao Senhor? Mas sabe quando você vai querer fazer? Quando você estiver deitado numa cama de hospital. Mas será que vai dar tempo? Cheio de medicamentos sendo injetado na veia, como é que você vai jejuar? Como é que você vai se prostrar para orar, fazer uma oração sincera? É gente entrando e saindo toda hora, te interrompendo, falando com você. Essa é a diferença da virgem louca e da prudente. Às vezes nós perdemos tempo. Nós temos hoje fôlego de vida e temos saúde para buscar a Deus e mantermos uma comunhão com Deus, e muitas vezes negligenciamos isso por um soninho da tarde, por um não fazer nada, por uma conversa paralela que não edifica ninguém. E aí quando bate a necessidade, quando vem um aperto, aí nós queremos correr atrás. Olha só, as virgens loucas foram atrás de comprar azeite. Glória a Deus. Mas já era tarde demais.
Eu já contei essa história aqui, e ela hoje também faz referência. Talvez alguém aqui não tenha escutado a primeira vez que eu contei esse testemunho, de um homem que ele estava na igreja, né, fazia parte da membresia, né, obreirava na casa do Senhor, mas tinha uma vida dupla. Era um homem dentro da igreja, mas fora da igreja era uma outra pessoa, se transformava. Aos olhos de todo mundo, era um crente perfeito, passava ali batido o que ele fazia fora da igreja. E um dia ele sofreu um acidente e quebrou ali toda a sua estrutura, né? Um metal pesado acertou o seu crânio e acabou danificando parte do seu cérebro, o que fez ele virar um tetraplégico. Ficava só acamado, mexia os olhos, falava um pouquinho com dificuldade. E de repente o irmão dele, que era um pastor, foi visitar ele, e ele confessou: não, eu tenho vivido a minha vida errada, tenho pecado contra Deus, eu tenho vivido uma vida dupla, eu sou alguém dentro da igreja, mas fora da igreja sou. Às vezes nós temos o uso, né, das vestes, isso é louvável, isso é muito bonito, mas já foi pregado por várias pessoas aqui, a doutrina vai muito além disso. A doutrina é você também saber perdoar quando alguém faz um mal contra você. A doutrina também é você orar quando alguém está necessitado. Você vê que o pastor fez uma chamada para que toda a igreja venha interceder pela sua esposa, que também, né, é mãe espiritual de muitos que estão aqui. Mas você não sente que nós já tínhamos que ter tido a disposição, sem que alguém nos pedisse para fazer? Você entende o que é misericórdia? O que é, não importa que alguém esteja vendo, importa que o Senhor saiba, importa que você busque no seu particular, porque a Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que te vê em secreto. E às vezes nós queremos, né, demonstrar um perdão, uma misericórdia quando alguém está vendo, para que a gente receba algum agrado, né, alguma palavra de carinho. Mas será que é isso que é ser uma virgem prudente? Porque a doutrina, o apóstolo Paulo vai dizer que a circuncisão é no coração. Então o que acontece? Esse homem, quando encontrou seu irmão lá num leito de hospital, disse para o seu irmão: olha, pelo menos agora, tetraplégico, não posso mais fugir do Senhor, eu vou servir a Deus com aquilo que me resta. Mas não restou muito. Dentro de 2 semanas ele foi recolhido. Será que ele foi uma virgem prudente? Será que ele foi uma virgem louca? Irmãos, nós temos que vigiar, porque nós vemos ministérios que foram fundados pelo Espírito Santo. Nós conhecemos, eu tenho certeza, um homem, uma mulher de Deus que já seguiu essa doutrina. E como está a vida dele hoje? Muitas vezes está diante da televisão, muitas vezes diz para você: eu já fiz o que você faz, e do mesmo jeito que eu desanimei, você vai desanimar. Nós temos histórias que falam a respeito disso. Por quê? Porque o noivo tardou de vir, e todos tosquenejaram e dormiram. Porque nós somos falhos, nós erramos todos os dias. Todos os dias precisamos nos arrepender. Mas a falta de termos uma comunhão com Deus, uma vida espiritual ativa, uma fé salvífica em Cristo, é o que nos faz nos tornar virgens loucas aos olhos de Deus. Verdade. Olha quando é interessante a questão de as virgens prudentes falarem: olha, vai e compra, né, azeite para vocês. Quando o Senhor Jesus está repreendendo a última igreja da Ásia, a igreja de Laodiceia, ele diz: olha, aconselho-te que vá e compres ouro provado no fogo. Quer dizer, adquira fé salvífica. A fé que você recebeu no princípio, quando você aceitou Jesus, ela pode tanto diminuir quanto ela pode aumentar. Isso vai depender das tuas escolhas. E talvez é isso que nos faça, né, esse paralelo entre sermos prudentes e loucos.
Se temos a oportunidade de buscar a Deus, se temos a oportunidade de perdoar alguém hoje, nem que você tenha que chegar na sua casa, pegar seu telefone, ligar para o seu pai, para a sua mãe, para um filho, para alguém, perdoe essa noite, porque tudo que você tem é só o dia de hoje. Você não tem a certeza do amanhã. O ontem você não pode reparar os erros cometidos, mas você pode clamar a Deus por misericórdia e pedir ao Senhor que mude as coisas na sua vida, na sua casa. Se tem a oportunidade hoje de você ajudar alguém como missionário, em oração, em jejum, se disponha de ajudar. Não conte para ninguém, não saiba a tua mão direita o que fez a tua mão esquerda. Deixe que Deus veja tudo. Faça em silêncio, porque não adianta estar na frente de um trabalho, de uma obra, ter um cargo na igreja para ficar apontando erros e defeitos. Não basta você ficar pegando o celular e ficar denunciando pessoas. Deus não chamou ninguém para ser juiz da terra, ninguém. O tempo do juiz já acabou. É para você ser um servo de Deus. Não tem nenhuma expressão mais clara na Bíblia do que essa: ame o teu próximo como a ti mesmo. Se você não ama o seu próximo, se você tem prazer em denunciar um erro, passou na rua, nossa, eu vi o irmão usando uma bermuda, não vou ligar para o pastor Eduardo, o irmão estava usando bermuda na rua. Como que você vai dizer eu sou cheio do Espírito Santo? Seu prazer não foi ajoelhar e chorar a Deus e dizer: resgata, Senhor, restaura, Senhor, renova, Senhor. Seu prazer foi: agora ele vai ver o que é prova, eu vou matar ele, eu vou mostrar como é que se faz. Isso não é ser cheio do Espírito Santo, não pode ser, porque a Bíblia nos ordena amar, e o amor faz a divisão da prudência e da loucura. Se nós servimos a Deus 60 anos nessa terra por causa de aparência, vamos chegar naquele grande dia e descobrirmos que a nossa alma foi para o inferno. Tem pessoas que ceiou, tem pessoas que estiveram na casa de Deus, que abriram ministérios, que levaram almas para Jesus e que se encontram hoje no inferno, porque foram loucos, se tornaram loucos, não entenderam que era vida com Deus, vida espiritual, ser igreja de Cristo. Tem que ter a diferença. Quem gosta de oprimir, quem gosta de apontar, quem gosta de denunciar, quem gosta de acusar, é o diabo. A igreja tem que gostar de abraçar, de socorrer. A igreja tem que gostar de oferecer uma nova oportunidade. Alguém errou, não fica revolvendo o erro 70 vezes 7 para que todo mundo saiba que aquela pessoa errou. Meu Deus, ore por ela. O que passou, passou. Se eu for perguntar aqui, pelo menos 90% ou 99% de todos nós já passou uma prova ou não? Já esteve quietinho no banco. É gostoso ficar ali? Você não sente? Você já perdeu uma ceia de prova? Você lembra da tristeza que é? Quando você chora: oh Jesus, me dá uma oportunidade. Meu Deus, eu não quero ficar longe, eu quero ser participante do corpo de Cristo. Mas se você detesta o seu irmão, você não participa do corpo de Cristo. Se você não ama o seu irmão, você não faz parte do corpo de Cristo. Não são as vestes apenas que nos fazem parte do corpo de Cristo. É a disposição do nosso coração em oferecer ajuda, perdão, misericórdia, em ser pacientes. Essa é a diferença daquelas que mantêm uma vida com Deus fora da igreja. Dentro da igreja é muito fácil, irmãos. Dentro da igreja, quase ninguém vai cometer um erro. Nós temos que vigiar, porque, como eu havia falado, há muitos que também já estiveram nessa posição, mas talvez essas pequenas coisinhas assim que pareciam insignificantes, eu fazer um comentário sobre a vida do irmão. O irmão está no hospital, deve ser preço de pecado. Nossa, essa palavra sobe diante de Deus, o diabo leva ela lá. Olha que Deus está falando do seu servo lá. Está falando que está em pecado, por isso que está no leito. Aí Deus vê, que vergonha.
Você representa Cristo na terra, sabia disso? A Bíblia diz que somos embaixadores de Cristo. Imagina que vergonha. Aí Deus vai lá conferir se você falou mesmo. Aí falou mesmo. Aí quando Deus vem, né, e cumpre aquela palavra que diz: com a medida que você medir será medido, muitos saem da igreja. Não aguenta a prova. E às vezes a prova começou por causa de uma palavra ociosa que saiu da sua boca. É assim que começa. A maioria dos homens e mulheres de Deus que eu vi desviar da igreja é pela falta de vigilância na língua. Às vezes a gente pensa: não, desvia só os homens que caem em adultério, que roubam dinheiro. Não. Muitos já estão caídos dentro da igreja. Está como uma dracma perdida. Eles não saíram da igreja, eles estão perdidos dentro da igreja. Porque eles acham que ainda são igreja, mas destilam ódio, desejo de vingança, amargura, ressentimento. Consegue nem pegar na mão do irmão mais. Já se tornou uma virgem louca. Não é mais prudente. Não, mas eu ainda estou na beca, ainda estou na capa. Deus está olhando e dizendo: os fariseus também andavam. Tinha beca, tinha capa, mas não tinha coração. Não tinha amor. Não sabia sofrer com o Espírito Santo. Você já pediu para o Espírito Santo, compartilha comigo os seus sentimentos. Quando você vê um irmão necessitado, irmão, você chora, você se derrama em lágrimas. Às vezes para alguém, eu conversei isso com a minha esposa, eu via meu pai, as dificuldades que ele passava, e ele foi um homem que infelizmente caiu para o álcool, e eu pensava: por que ninguém vem visitar ele? Porque a igreja deixou ele de lado? Por que ninguém vem aqui amparar ele? Vem dar um abraço, vem dizer que ele tem um valor, porque tudo que ele encontra na rua, as pessoas chamam ele de bêbado, falando que ele não vale nada, jogando ele na rua, jogando na calçada, porque não tinha dinheiro para pagar alguma coisa. Irmão, se nós estivermos agindo assim, nessa noite, então você ouça a voz do Espírito Santo, porque é Ele quem ministra os nossos corações, é Ele quem corrige, Ele exorta quem Ele ama. Porque talvez você está sentado aí, mas tem algo que precisa ser limpo do seu coração, porque esse algo tem te tornado uma virgem louca, e você vai perder a sua salvação. É necessário abraçarmos, amarmos mais, perdoarmos mais, sofrermos mais, pagarmos preço mais por uma alma, para nos tornarmos então virgens prudentes aos olhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Amém. Então essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Seja hoje uma noite de perdão, de misericórdia. Reconcilia com alguém se você fez mal, dá um aperto de mão, faz uma ligação assim que possível. Às vezes a pessoa te feriu, te ofendeu, mas aquilo tem danificado a tua fé. Muitas vezes a nossa vida espiritual trava, porque o diabo usa alguém para nos ofender, e nós acabamos esquecendo que é necessário perdoarmos a ofensa. Porque se nós tivermos um coração magoado, rancoroso, cheio de ódio, com desejo de vingança, não, o irmão fez isso comigo, Deus vai pesar a mão dele, Deus vai quebrar ele, Deus vai lá na casa dele, vai esmagar todo mundo igual a formiga assim. Como é que o Espírito Santo está na vida de uma pessoa? Só desejo mal. Então nós precisamos lavar os nossos corações no sangue de Jesus. Glória a Jesus. Glória. Salve o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então a mensagem foi essa, que a igreja venha receber, não de mim que sou pequeno, mas do Espírito Santo de Deus. Você pode glorificar a Deus com palmas de glória a Deus?